Galera, é o seguinte, o remaster de Tomb Raider, especialmente no PS5, alcançando taxas de quadros por segundo mais altas, rodando em 4K de resolução, além de apresentar um novo padrão para as cutscenes, conseguiu revitalizar os 3 primeiros jogos da franquia no PS1. E ele merece muito mérito por isso, porque trabalhar em cima de um jogo do PS1 com o intuito de trazer para os padrões atuais é uma tarefa difícil por conta das limitações técnicas da época serem muito mais difíceis de serem atualizadas para os padrões que a gente encontra hoje em dia. E a empresa teve êxito nessa remasterização, aderindo inclusive novos elementos que acrescentam para a gameplay. Mas isso não quer dizer que não houveram problemas. Se você olhar para o cenário dos jogos da década de 90, no meio dos nomes de sucesso você vai encontrar muito mais do que apenas Tomb Raider no topo. A grande realidade é que durante todo o processo que a franquia passou, existia um nome muito maior por trás dela, que muitas das vezes sustentou a premissa de alguns jogos lançados. Esse nome é Lara Croft. Filmes, propagandas, capas de revistas e até a aparição em outras sagas. Lara transcendeu o mundo dos videogames a ponto de conseguir se desvencilhar do nome Tomb Raider para poder conseguir agir de forma independente diversas vezes. Não à toa, é fácil encontrar jogos da franquia em que você não necessariamente explora tumbas, mas sim complexos militares, as ruas de Paris ou até a famosa Área 51. Lara Croft se tornou um nome tão importante para a indústria do entretenimento que mesmo hoje, depois do passar de diversas décadas, a gente não encontra nenhum personagem, especialmente uma personagem feminina, que tenha gerado tanto peso e versatilidade para a indústria quanto ela gerou naquele período. O problema é que tudo isso veio com um custo especialmente para os jogos da franquia que de alguma forma entraram numa decadência. E isso tá tão atrelado ao DNA da saga que nem tudo a remasterização conseguiu consertar, por mais competente que ela seja. A ideia de hoje então é a gente descobrir o que houve nesse histórico e o que causou essa diversidade de problemas dentro de um projeto que consegue fazer com que essas dificuldades coexistam com muitas qualidades, que no fim das contas brilham a ponto de fazer a franquia ser reconhecida até hoje. E claro, também temos que ver o que o remaster fez para poder trazer a parte boa para a atualidade em evidência, como ele fez isso tecnicamente e principalmente o que ele esqueceu de fazer. A verdade é que o desenvolvimento da saga Tomb Raider foi problemático, com muita dificuldade para os desenvolvedores, que dentro das condições propostas a gente pode até dizer que eles conseguiram trazer resultados incríveis, só que por isso o remaster não enfrentaria um desenvolvimento muito diferente. Tá no DNA da saga. E pra gente descobrir o que aconteceu por aqui, o comportamento desse remaster na íntegra, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Nadar em alto mar, correr pela vasta vegetação de florestas, conhecer desertos, andar pelos telhados de Londres ou explorar tumbas antigas cheias de criaturas. Apesar da variedade, todos esses são ambientes que nós vamos explorar nesse remaster e muitas vezes com uma densidade bem alta de elementos novos que foram inseridos, o que é ótimo. Só que para entender o que o remaster trouxe, é importante entender que fazer isso na década de 90 era uma responsabilidade muito maior e quando se tinha êxito, consequentemente, o mérito também era. O ano era 1996. Até antes da chegada de Tomb Raider, as referências do que se tinha do 3D eram jogos como Doom, por exemplo, que não necessariamente era em 3D. Doom te fazia se movimentar como se você tivesse em um plano tridimensional, mas tudo que era exibido na sua frente eram basicamente sprites, que a grosso modo são imagens em 2D. Por isso o jogo ficou conhecido como um estilo em 2.5D. Ele misturava esses modelos com imagens em 2D, porém toda sua movimentação acontecia em 3D. Felizmente as possibilidades trazidas com o PlayStation eram inúmeras e a popularização dos arcades com modelos tridimensionais de fato estava ganhando cada vez mais força. Nesse momento então entramos no período de pré-produção do que viria a ser o maior fenômeno da indústria naquele momento, o Tomb Raider 1. O conceito do primeiro jogo da franquia era muito claro, a ideia era criar um jogo atmosférico do mesmo nível que os filmes de Indiana Jones eram. No entanto, para poder encurtar toda essa história de desenvolvimento, na tentativa de não sofrer com direitos autorais, colocaram uma personagem feminina ao invés de um personagem masculino. Assim nasceu Lara Croft. E da mesma maneira que ela sustentou alguns games da saga no PS1 usando o próprio nome, que não se prenderam a tumbas, mas sim a ela, no remaster a protagonista é um dos elementos mais impressionantes e que acaba chamando mais a atenção nos visuais. No começo, Lara era uma personagem bem simples. Nas animações em FMV, que eram os vídeos gravados, a personagem abria a boca e tinha algumas expressões, mas no modelo dentro
do jogo, durante a gameplay de fato, ela começou com apenas cerca de 300 polígonos, o que impossibilitava até mesmo a trança dela. A quantidade de polígonos determina o número de elementos que podem ser acoplados ao personagem e o arredondamento de todo o corpo dele. E nessa parte, durante a gameplay, Lara tinha um modelo bem simplista no PS1 e por isso destoava bastante dos vídeos que eram gravados. Quando ela terminou a jornada dela no PS1 com o último jogo lançado para ele, houveram evoluções que fizeram com que a modelo chegasse a ser construída com algo próximo dos 500 polígonos. A gente precisa sempre lembrar que naquela época não existia uma certa preocupação em demonstrar detalhes do personagem, como por exemplo, Lara consegue demonstrar para o jogador que ela está carregando as próprias armas, como é o caso das duas pistolas ou alguma arma secundária que ela coloca na parte de trás da mochila dela. Pode parecer um mero detalhe bobo para hoje em dia, mas se você olhar nos jogos do PlayStation 1, isso não existia. Só que mesmo trazendo a clássica trança e evoluções consideráveis de contorno no corpo dela, ainda assim, a modelo da gameplay não chegou perto de parecer com a modelo apresentada nas animações em FMV. E é nessa hora que a vantagem de ter um remaster aparece. Com a tecnologia atual, a Lara pode ser até mesmo melhor do que a que nós vemos nessas animações em FMV, e apesar de existirem efeitos que são acoplados a ela que não dependem da contagem poligonal, essa contagem faz uma grande diferença. Por isso, para ir a fundo, eu decidi fazer contato com uma artista que trabalha fazendo artes com diversos modelos da franquia, que é reconhecida inclusive pela própria Crystal Dynamics, a Nicole Bounce, que hoje em dia se tornou uma amiga minha, para a gente poder descobrir com precisão a contagem poligonal da modelo do remaster e o quão importante isso é. De acordo com a Nicole, nesse remaster, ao todo Lara tem 20.356 polígonos. Boa parte desse conjunto poligonal, inclusive, foi dedicado só ao cabelo da personagem, para ele parecer o mais bem contornado e denso possível, para poder passar uma sensação de que de fato ali a gente tem um cabelo, e não uma textura chapada para representar isso. E para reforçar a ideia de que polígonos são fundamentais para acréscimos no que o personagem tem acoplado a ele, ou seja, o que ele está carregando consigo, segundo ela, Lara sem qualquer tipo de equipamento tem cerca de 16 mil polígonos, o que faz com que seja 20% a menos da contagem total da personagem. É importante detalhar tudo isso porque existem muitas dúvidas sobre o quão competente foi esse remaster, e são dúvidas plausíveis. Afinal, por que não usaram um modelo mais realista? E devo dizer que nesse ponto, ao menos, a equipe de desenvolvimento, mesmo não tendo optado por um modelo mais realista, teve muito sucesso, e eu posso te explicar o porquê. A Lara das FMV, ou a Lara in-game do original, nunca tiveram o objetivo de parecer uma personagem realista. Na época, inclusive, esse nem era o foco, em detrimento das limitações de hardware propostas. Por isso, o ideal era que ela representasse um humano, porém com um design mais animado, para que a tecnologia a comportasse. O que esse remaster fez, então, foi preservar essa identidade dos jogos originais, mas sem esquecer de aprimorar o visual com a tecnologia que a gente encontra hoje em dia. A prova disso é que o design mais voltado para a realidade dessa era clássica é o remake do primeiro Tomb Raider, o Tomb Raider Anniversary. Essa vai ser a Lara com base nos jogos originais, que vai ter a maior pegada de realismo. E mesmo ele sendo mais impressionante por ser mais realista, ele não é o que tem o maior peso nesse sentido de contagem poligonal. Em sua melhor versão, que é a do PS3, Tomb Raider Anniversary traz uma Lara com um pouco mais de 9 mil polígonos. Isso é 50% a menos do que a gente vê no remaster, o que dá mérito para a personagem por aqui, obviamente, porque justifica a estética mais animada dela e indica que esse estilo mais animado foi tão valorizado quanto o estilo realista. A gente pode ver isso comparando a contagem poligonal dentro das duas propostas que a gente encontra, tanto a proposta mais animada quanto a proposta mais realista. Mas o que também dá mérito para a personagem é tudo que acompanha ela. Lara agora recebeu física aplicada no corpo vinda dos jogos recentes, fica com a bochecha rosada em ambientes frios e até respira. Nada disso era possível nos jogos originais, e nenhum desses elementos conseguem aparecer nas animações em FMV, o que comprova a superioridade que a gente encontra agora no modelo da gameplay quando comparada com as animações em FMV. Mas ainda assim, a verdade é que o que eles fizeram na década de 90 foi um verdadeiro milagre, um exemplo de inteligência dos desenvolvedores naquela época. Tomb Raider começou com um período de 6 meses de pré-produção. Nesse período, além de determinar o caminho que o jogo seguiria se baseando em obras como Indiana Jones, também construíram uma engine, um motor gráfico, que foi a responsável pelos ambientes deslumbrantes do jogo. Essa engine era baseada em blocos que geravam elevação e verticalidade nos cenários. Isso não apenas permitia que esses cenários fossem muito mais complexos, como também fazia com que eles fossem matemáticos. Qualquer salto errado é morte na certa. Cada pulo de Lara tem um alcance diferente baseado na quantidade de blocos que ela consegue alcançar, já que blocos é o que constrói cada ambiente desse jogo. Nenhuma plataforma está à toa no game, mas é necessário
necessário saber o momento certo de pular para poder alcançar o local que você quer. Podemos dizer que com tantos saltos programados para acontecer, caso você quisesse avançar, o próprio cenário era um enigma, e por isso a sensação de avanço era cronometrada para acontecer de acordo com o que você fazia dentro de uma grande caixa que era subdividida com salas. Apesar de impressionar com cenários como o Vale Perdido pela extensão que ele proporciona em um ano como 1996, para ambientes extensos como esses existirem por aqui, não existiam skyboxes, que basicamente é o cenário que está no fundo do ambiente explorável. Nesse caso, podemos dizer que o céu é o skybox do Vale Perdido. Aqui a gente encontra apenas uma tela preta para poder representar isso, assim como também não existia um carregamento avançado do cenário como um todo, e por isso ele era limitado por uma tela preta em um certo ponto na sua frente. Assim, nesse primeiro jogo, na maioria das vezes, o sistema de progressão funcionava com uma sala com algo para ser resolvido e algumas outras para você explorar e encontrar o item para poder resolver o enigma dessa primeira sala que você conheceu. Um bom exemplo disso é a fase em St. Francis Folly, na Grécia. Em outras palavras, para ter a sensação de progresso no primeiro Tomb Raider, basicamente o que precisa ser feito é a resolução de enigmas que cada cenário vai te apresentar em cada fase. E por isso nessa fase aqui a gente tem acesso à essência do primeiro Tomb Raider na íntegra. Em St. Francis Folly, você se depara com um saguão principal cheio de plataformas com diferentes níveis de elevação para você calcular seus saltos, com um puzzle a ser resolvido e com muitas salas para serem exploradas para depois você retornar no saguão principal e resolver o enigma. O backtracking aqui, que é o ato de ir e vir pelo local, apesar de ser uma mecânica de gameplay, serviu para driblar a limitação de colocar fases muito longas em nível de extensão de ambiente. Naquela época não era algo tão simples de ser feito, mas o fato é que todo esse mecanismo conseguiu dar acesso ao jogador a diversas tumbas. Era incrível explorar os cenários escapando de armadilhas ou chegar a um determinado local sem ter ideia do que precisava ser feito. E nesse momento, o remaster começa a brilhar sobre o original. Cada jogo nessa remasterização recebeu ênfase em algum tipo de efeito com base no que o original proporcionava em termos de gameplay e construção. Por mais que o conjunto de recursos técnicos estejam presentes nos três jogos, a premissa dos originais foi usada para poder valorizar mais alguns efeitos em detrimento de outros aqui na remasterização, dependendo do jogo que você selecionar para poder jogar. No Tomb Raider 1, o sentimento claustrofóbico foi muito abordado. Existem muitas tumbas por aqui e pouco se tinha acesso ao mundo exterior por conta disso, então os efeitos volumétricos foram os mais explorados no remaster do primeiro jogo para dar a sensação de que pouca coisa conseguiu incidir aonde você está incidindo. Entrar em cavernas que há séculos não eram visitadas pela humanidade pode ser uma experiência claustrofóbica, mas quando vemos um simples feixe de luz externa, volumétrica, invadindo todo o cenário e se espalhando por ele, clareando tudo ao seu redor, contrasta automaticamente com o que a gente estava acostumado a ver assim que a gente entrou naquele local, gera um equilíbrio e naturalidade na iluminação que o original não tinha, e isso só foi possível porque recursos tão atuais como os recursos volumétricos estão presentes por aqui e reforçam a importância que eles conseguem ter dentro de um jogo, mesmo que esses jogos sejam antigos. Os recursos atuais são transformadores, mesmo que a gente esteja falando de um jogo da década de 90. Nesse meio, as texturas também foram repaginadas e visitar locais antigos se tornou uma experiência deslumbrante. Não encontramos técnicas avançadas para gerar relevo por aqui de fato, e o sistema de blocos da engine impede que os contornos da geometria sejam mais realistas, mas cada sala foi refeita com tanto apreço, usando as texturas em alta definição, respeitando o projeto original, que muitas vezes nem parece que estamos falando do mesmo jogo quando a gente coloca em parede comparativa. Tomem o exemplo dessa sala no Egito. Agora você se sente de fato explorando uma tumba no local, com uma perfeita visualização de hieróglifos, esculturas ou até mesmo estátuas gigantescas que foram completamente reconstruídas. Muitos podem ter se perguntado por que as superfícies do jogo continuam quadradas, por que não mudaram elas completamente? E é simples, porque essa é a estrutura do código-fonte dele. Ele foi feito para funcionar assim e, considerando isso, o trabalho foi muito bem feito. A verdade é que desenvolver um remaster de um jogo do PS1 pode ser problemático exatamente por questões como essas. É muito difícil melhorar algo tão primitivo de maneira drástica, por isso que quando se fala de jogos tão antigos assim, é preferível fazer remakes. O investimento em remasters para se ter uma experiência à altura da geração atual pode ser muito caro, e o custo pode não compensar o retorno ou tampouco ser melhor que o original. E dados esses requisitos, a gente pode dizer que toda essa repaginação foi muito bem feita. Então, comparando com alguns remasters de outros jogos do PS1 que nós já vimos, como Chrono Cross, por exemplo, Tomb Raider em muitos aspectos ficou acima da média. O Vale Perdido, que antes não tinha céu e era ofuscado por uma tela preta, agora ganhou muito mais vegetação, tem todo o seu cenário carregado de uma única vez e um skybox para o céu descer
convincente. Os personagens que não tinham expressões faciais durante as cutscenes agora abrem a boca e tem até separação individual dos dedos. E áreas que antes você não conseguia identificar porque o trabalho de texturização era composto por texturas em baixa qualidade, agora podem ser visualizadas e estão deslumbrantes no primeiro jogo remasterizado. O Tomb Raider 1 aproveitou essa remasterização para poder fazer com que os cenários tivessem muito mais microdetalhes agora. Por isso não foram apenas as geometrias em 3D que foram reconstruídas para poder repaginar os objetos que constroem os cenários. Nós também vamos encontrar novos efeitos visuais nos ambientes, como a interação das cápsulas das balas da pistola de Lara caindo e interagindo com a água, ou a luz refletindo a própria água na superfície da parede e tornando um ambiente que antes era uma simples construção em blocos num cenário extremamente elegante. E sim, de fato a qualidade foi drasticamente aumentada, mas isso não quer dizer que algumas escolhas não foram erradas por aqui. Algo que vale para os 3 remasters, inclusive, é a escolha pobre de efeitos de iluminação. As sombras aqui são completamente pré-calculadas, baseadas numa técnica que nós chamamos de backlight, que as impede de interagir em tempo real com a personagem. E considerando que em 2024 ter sombras que conseguem interagir com o personagem é o mínimo que os jogos têm para oferecer, ver uma remasterização desse porte de uma franquia tão importante não fazendo isso é um tanto frustrante. As sombras estão ali apenas para poder enfeitar o ambiente. Mas olha que coisa, na verdade essa é uma técnica bem antiga, só que mesmo em jogos da geração do PS2, até lá vemos resultados mais interessantes. Dentro desse tipo de iluminação, o que a gente costuma encontrar para poder ajudá-la são light probes. Essa é uma outra técnica. Dentro dela temos uma demarcação de onde a personagem vai ser escurecida ao passar por uma sombra ou clareada ao sair dela. Os probes atuam combinados com a iluminação pré-calculada e já apareceram em diversos jogos do PS2 com resultados muito mais eficazes. Então o que a gente encontra aqui não é só uma técnica defasada, mas sim também a má utilização dela. Infelizmente, no que diz respeito à atuação de sombras, o que a gente encontra aqui é um resultado muito pobre. Raramente vamos ver a Lara tendo uma mudança no tom da sua pele, independentemente de passar ou não por sombras. O problema disso é que hoje em dia usar probes nos jogos para poder determinar essa tonalidade da cor do modelo não é um problema por ser uma técnica muito simples perto da tecnologia que encontramos atualmente para poder trazer sombras dinâmicas. Ou seja, é uma técnica que além de ser leve já foi totalmente desmistificada. Não é algo difícil de ser feito. E não bastante, existem técnicas muito mais avançadas que poderiam ter sido implementadas por aqui para poder representar toda essa interação entre a Lara e as sombras, mas que no fim das contas não foram. O remaster obviamente precisa ter suas limitações respeitadas, como por exemplo é o caso de toda a geometria. Realmente não tem como mudar toda a estrutura do jogo, mas a iluminação não é uma dessas limitações. De todas as formas, Tomb Raider 1 consegue se concentrar muito bem na premissa de reconstruir todos os ambientes e faz isso muito bem, só que ele não é só flores. E esse caso fica ainda mais estranho quando vemos o que o remaster de Tomb Raider 2 fez. Vamos aos fatos. Tomb Raider 1 original foi um sucesso estrondoso, e por ter sido planejado devidamente, ainda que com uma certa pressão da publisher, a Eidos Interactive, em cima do desenvolvimento do jogo, dentro dos clássicos ele é o que permanece com o melhor storytelling. A maneira como os eventos se desenrolam até Lara ser traída, a aparição e plot twist que os personagens proporcionam e a própria origem da vilã, a Natla, considerando que ter diálogos falados e uma narrativa aprofundada num nível mais próximo de algo cinematográfico era algo novo, o jogo fez tudo isso muito bem. Só que a pressa é a inimiga da perfeição, e a publisher do jogo, junto da Sony, vendo o sucesso que o primeiro título fez, apressaram tanto o desenvolvimento da segunda obra que começamos a ver os desenvolvedores se tornando inimigos da própria causa. Eles queriam ter mais tempo para poder fazer algo melhor, mas não conseguiram em alguns aspectos, e isso foi piorando a cada lançamento. Aqui Tomb Raider não era mais sobre tumbas, era sobre Lara. Aqui o jogo não era mais sobre ser uma obra de arte dos videogames, algo que ninguém tinha feito em um PlayStation até então, mas sim sobre vendas, sobre sucesso comercial, sobre abraçar toda a indústria do entretenimento. Tomb Raider 2 ainda foi um sucesso, mas pecou em áreas que um desenvolvimento menos apressado poderia resolver. E não é difícil de notar isso porque o próprio storytelling é um desses casos. A quantidade de vilões que antagonizam a narrativa diminuiu drasticamente. Afinal, se a gente parar para poder lembrar, recebendo ênfase de narrativa nas cutscenes de todo o jogo, existe apenas um capanga do Bartoli no começo do jogo que tem algum tipo de ênfase
ênfase, e o próprio Bartoli, que é o vilão principal, que por sinal apareceu muito pouco também. Indo além, por conta desse desenvolvimento rushado, o cenário de cada fase nem sempre consegue te contar uma história que faz a transição de uma fase para outra. Muitas vezes a fase vai se encerrar e você vai começar a próxima do absoluto nada, em um lugar completamente diferente, sem qualquer tipo de explicação de como você foi parar ali. E nesse ponto, o Tomb Raider 1 é muito superior porque ele consegue amarrar as fases de maneira muito mais competente. Um bom exemplo disso são as fases O Vale Perdido e a Tumba de Qualopec. Para você poder entrar na fase A Tumba de Qualopec, você precisa acessar uma caverna no final da fase O Vale Perdido. E quando você está finalizando a Tumba de Qualopec, você passa pela mesma passagem que fez você chegar até ali e volta para o começo da fase O Vale Perdido. O que eu estou querendo dizer é que essas fases estão correlacionadas entre si, elas estão amarradas de alguma maneira. E Tomb Raider 2 não consegue fazer isso. Mas por fim, diferentemente do foco que muitas cutscenes do primeiro jogo tinham, que basicamente era passar a narrativa para o jogador e aprofundá-la, podemos dizer que aqui também temos um problema, porque as cutscenes são muito mais voltadas para a ação e não querem te explicar de fato o que está acontecendo. E por isso a gente pode dizer que o segundo jogo não estava muito preocupado em contar uma história nem nada do gênero. Mas, apesar desses defeitos de uma narrativa cansada, vamos dizer que o Tomb Raider 2 traz tudo o que o primeiro jogo fez, melhora diversos outros aspectos, mas se existe uma definição boa para ele, é que ele se joga diferente do primeiro. O primeiro é um jogo de exploração, o segundo é um jogo de ação da década de 90. Por isso, existem muito mais combates, mais inimigos humanos foram introduzidos, e as poucas cenas que aparecem, em sua maioria, são cenas de ação. Não me entendam mal, apesar de não ser tão bom contando uma história quanto o primeiro foi, Tomb Raider 2 não foi um sucesso à toa. Com seu maior foco na ação, a estrutura de progresso precisou ser alterada, e isso trouxe evolução para o jogo. Você ainda se sente dentro de uma caixa para poder explorar diversos cenários, só que essa caixa agora tem muito mais salas, e essas salas são muito maiores. Isso fez com que Tomb Raider 2 apresentasse um sentimento diferente. Você estava sempre andando para frente, explorando uma sala nova, ao contrário do Tomb Raider 1, que demandava que você voltasse numa sala principal para poder resolver um enigma na maior parte do tempo. O Tomb Raider 2 queria que você andasse e conhecesse mais as coisas, porque ele tem muito mais salas para poder fazer isso, e essas salas estão num tamanho muito mais colossal. A diferença, no entanto, é que por considerar um ritmo mais frenético e cheio de ação com inimigos humanos, dentro de todos esses cenários que a gente acabou de mencionar, com muitas salas, as tumbas precisaram ser deixadas de lado um pouco. E por incrível que pareça, isso não foi ruim nesse jogo. As tumbas de Tomb Raider 2 são tratadas como tumbas, como algo difícil de se encontrar, e quando você as encontra, elas são simplesmente fantásticas. Chegando no Templo de Xi'an, por exemplo, a gente começa no cenário se sentindo em um local completamente diferente de todos os outros que havíamos explorado até o momento. Nele, a remasterização brilha com todo o sistema de texturização em alta definição que a gente apresentou. Avançamos por um corredor absurdamente detalhado até chegarmos a um grande saguão principal que tem um artefato que a gente vinha buscando desde o começo do jogo, mas logo em seguida, usando todo o sistema de verticalidade que o sistema de blocos oferece dentro do motor gráfico, somos transportados para uma outra sala, um processo que se repete diversas vezes. São muitas salas com muito sistema de verticalidade aplicado. O Templo de Xi'an é para Tomb Raider 2 o que St. Francis Folly é para o Tomb Raider 1. Ele define o funcionamento do jogo e como a engine melhorou aqui. Existem muitas salas para você explorar e todas elas são repletas de desafios, porque sim, Tomb Raider 2 é um jogo difícil. Naquela época, os jogos de ação não necessariamente precisavam ser fáceis, bem pelo contrário. A dificuldade que você encontra apenas no fim do jogo anterior é a mesma que você encontra logo na primeira fase do segundo game. Inimigos para todos os lados, muitos trechos com plataformas, armadilhas tentando te matar e, não menos importante, um cenário muito maior. A grande realidade é que esses cenários amplos e cheios de dificuldades são um verdadeiro preparatório para o que acontece próximo do fim do game, que vai te mostrar quanto essa engine conseguiu avançar. O jogo está te ensinando o que te espera no fim, afinal de contas, a sensação de escala vai ser algo bastante usado nele. Eu diria que quando o assunto é a maneira como se joga, para hoje em dia Tomb Raider 2 deveria ser levado como um padrão para futuros jogos da franquia, uma espécie de referência a ser seguida. E isso acontece principalmente por conta da variedade de cenários que ele apresenta, bem como também o papel de cada um desses cenários dentro da sua experiência. O grande segredo da continuação do primeiro Tomb Raider
Raider é que ele entende que a variedade de cenários precisa respeitar individualmente a premissa de cada um. O que eu quero dizer com isso? Aqui apenas tumbas são tratadas como tumbas, as áreas industriais são tratadas como áreas industriais. O jogo não tenta fazer de uma área urbana uma tumba, e Tomb Raider 2 faz isso como nenhum outro Tomb Raider faz. Isso acaba diversificando a gameplay. Quando você mergulha no mar, por exemplo, o sentimento não é o mesmo que quando se explora uma tumba. O jogador é largado no meio do nada numa tentativa desesperada para poder sobreviver. Até então, você não tinha experienciado nada assim dentro do jogo. O cenário é amplo e imprime muito bem que você está longe da terra firme. A maneira de jogar é diferente. Quando exploramos o navio naufragado, o sentimento é quase como um de um survival adventure. O lugar é abandonado, cheio de puzzles para serem resolvidos e com muitas armadilhas. E é essa variedade de ambientes que dá a possibilidade do remaster do segundo jogo mostrar como ele conduziu seu foco em novos recursos. Ainda vamos encontrar os efeitos volumétricos que ganharam muito espaço na remasterização do Tomb Raider 1, obviamente. Alguns inclusive são até mais interessantes do que os que vimos no jogo anterior, embora apareça numa escala infinitamente menor, como é o caso da aplicação de névoa volumétrica nesse campo aberto com neve. Mas o que realmente brilha nesse jogo são justamente os light probes, que nós mencionamos que são uma grande dificuldade para a iluminação do game quando o assunto é a interação da Lara com as sombras do game. Só que aqui em Tomb Raider 2, esse efeito brilha de um outro jeito. Primeiro a gente precisa reforçar que a gente não vai ver a Lara sofrendo a influência de algum tipo de sombra. Essa é uma dificuldade de toda a remasterização. Mas aqui no segundo jogo dá para perceber que a gente vê a personagem sofrendo a influência das cores do ambiente. Isso também acontece no primeiro jogo, mas aqui ganhou um espaço muito maior. Os light probes aqui simulam o papel da iluminação global. Valores de cor são armazenados na área e assim a cor daquele objeto ou de uma sala acaba simulando uma interferência na luz e ilumina o ambiente com base nessa coloração, assim como ilumina a Lara da mesma forma. Fazer esse tipo de coisa requer um cuidado extremo aqui, porque a variedade de ambientes de Tomb Raider 2 é muito alta e por isso os valores de cor precisam ser diversos. Mas isso não atrapalhou em absolutamente nada. Cada ambiente é respeitado e os valores de cor vão variar de acordo com os materiais presentes nele. Inclusive, mais uma vez, o Templo de Xian brilha com isso e demonstra como o recurso funciona devidamente. Ele apresenta lava em um certo trecho da fase que deixa a luz do local toda avermelhada e influencia diretamente também na personagem. Ela fica com um tom levemente avermelhado. Ou então temos o estágio das ilhas flutuantes, que se destaca pelo uso do tom verde da geometria, influenciando na luz do local, e assim faz com que a personagem também receba esse tipo de luz. É importante bater nessa tecla, porque esse tipo de efeito ajuda o cenário a ficar mais complexo, e dada a dificuldade da personagem de já interagir com sombras, quando ela interage com esse tipo de luz, faz parecer que ela está mais imersa dentro daquele mundo, que ela faz parte daquele ambiente. No entanto, apesar de ser um recurso muito interessante e agregar bastante para o mundo do jogo, isso faz com que algumas escolhas dos desenvolvedores sejam questionadas por nós por aqui. Vejam bem, aplicar light probes com a influência de algum tipo de cor é realmente impressionante, mas isso requer muito mais atenção e capricho por parte do time de desenvolvimento do que apenas configurar o recurso para que a Lara consiga interagir com as sombras do local. Então a pergunta que fica é, por que conseguiram resolver uma coisa tão mais difícil, mas algo tão mais simples não foi feito? Conseguiram aplicar os valores de cor, mas por que não usaram a mesma técnica para poder fazer com que a personagem conseguisse interagir mais com as sombras do ambiente? De todas as formas, os problemas não param por aí, porque esse remaster poderia ter resolvido uma outra grande questão e não conseguiu resolver. Tomb Raider 2, até por ser o maior escopo de cenário, trouxe veículos pela primeira vez. E sejamos sinceros, jogabilidade e controles nunca foram o forte da franquia nem lá na década de 90. Só que como os jogos eram muito bons, a gente se acostumou com isso. Mas com a sequência do primeiro jogo, você percebe o quão frustrante pode ser a sua experiência graças aos controles, porque controlar veículos por aqui é tenebroso. Na remasterização você até pode usar controles modernos, mas a grande realidade é que esses funcionam tão mal quanto os originais. E apesar do polimento investido para que a jogabilidade se adequasse melhor aos 60 quadros por segundo, tornando esses controles mais responsivos, esses controles originais não são bons o suficiente para a atualidade. Nota-se claramente que faltou
faltou investimento e polimento nessa área do jogo. Só que a grande realidade é que, como já dissemos desde o começo dessa história de hoje, tudo isso está no DNA de Tomb Raider. No Tomb Raider 2 as coisas ficam mais complicadas porque durante o desenvolvimento, quando surgiu a ideia de inserir os veículos, todo o level design já havia sido pronto, o que fez com que eles tivessem que ajustar essas fases para poder receber esses veículos depois, dentro de um tempo limite, graças à janela de lançamento do game que não podia ser adiada. Então tiveram que fazer as coisas um tanto às pressas. E por isso tudo, antes eu achava no clássico ter veículos algo incrível, mas jogando esse remaster eu vi que era apenas uma memória afetiva. Não funciona bem. Só que dentro de uma perspectiva de gameplay, esse continua sendo um dos poucos problemas de Tomb Raider 2. A experiência segue sendo fantástica e com essa remasterização ter todo o esquema de iluminação com light probes trazendo diversas cores para cá, faz com que a gente tenha um mundo muito mais conciso e coerente com a personagem. Tomb Raider 2 funciona muito bem nos seus visuais dentro dessa remasterização. E como na época ele caiu no agrado, o investimento para que se criassem mais jogos da saga estava a todo vapor. Nesse período, a Sony estava apoiando a divulgação dos jogos fortemente em revistas gamers, que na época era algo bem grande dentro da publicidade nesse meio, e a Eidos permanecia exigindo um intervalo muito pequeno entre os jogos. Só que o time de desenvolvimento estava cansado, a crise criativa parecia bater na porta, e eles ansiavam por mais tempo de desenvolvimento para poder conseguir criar algo novo, tudo o que um desenvolvedor verdadeiramente quer. Dito isso, surgiu um combinado entre a publisher e eles. Vocês podem ter um tempo, mas precisam fazer uma DLC do Tomb Raider 2 para poder preencher a lacuna do tempo comercial até o próximo jogo. Dito isso, começaram a trabalhar no que chamaram de Tomb Raider 2.5. Só que nesse trabalho, refizeram o código-fonte da engine e inseriram triângulos na construção de tudo, ao invés dos quadrados que fundaram a geometria da franquia. O projeto, no fim das contas, ficou tão grande que acabou se tornando o que nós conhecemos como Tomb Raider 3. A equipe de Tomb Raider foi dividida nesse ponto então. Metade ficou responsável pelo desenvolvimento de Tomb Raider 4, The Last Revelation, e a outra metade ficou a cargo de Tomb Raider 3, que da primeira trilogia é o jogo com maior mérito oculto, que pouca gente reconhece, mas também o que mais revela o cansaço do time de desenvolvimento. Tomb Raider 3 parece não alterar muita coisa quando comparado ao Tomb Raider 2, e por isso muita gente acha que não houve evolução, mas a verdade é que ele altera. Por isso, o potencial é oculto, e a gente vai descobrir o que ele esconde. As fases não precisavam ser divididas em sala para ter ritmo de progresso agora, e o jogo mostra isso logo no início da Índia. Você começa em um cenário extremamente amplo, tu tem diversos trechos para serem explorados e raramente o jogo demanda backtracking para te manter jogando. O ritmo é sempre para frente, com a maior sensação de escala vista na franquia até então. Dentro desse contexto, no próprio jogo original, muitos efeitos já foram ofertados. Não só a resolução do game aumentou levemente, como também encontramos melhores efeitos de água enquanto exploramos as diversas florestas do jogo, partículas de gota de chuva para poder deixar tudo mais atmosférico e até efeito de fumaça baseado em texturas com transparência são aplicados aqui nas pistolas de Lara quando ela atira. Só que o mais interessante de tudo é como usaram os triângulos do motor gráfico agora para poder criar mais inclinação na geometria do cenário que antes não era possível. Isso permitiu, em palavras mais práticas, que os ambientes florestais principalmente tivessem mais a sensação de relevo e fossem mais naturais. Afinal de contas, numa floresta o ambiente não é sempre plano e por isso toda a geometria do local tem muita inclinação, graças a esse motor gráfico que foi drasticamente melhorado. Na superfície, Tomb Raider 3 pode se parecer muito com Tomb Raider 2, mas na profundidade ele é um jogo muito superior, só que ele também falha. Em momentos diria que ele é uma mensagem do que o time de desenvolvimento sentia ao desenvolver esse jogo sob pressão, e o remaster por sua vez passa pelo mesmo sentimento. Tomb Raider 3 não tem o melhor storytelling, mas ele tem o melhor backstory. Existe muita história sendo contada sobre os vilões do jogo e sobre os ambientes que você explora, ainda que essas histórias não sejam contadas diretamente na gameplay, mas sim através de meios extraoficiais. E por isso ele tem uma história que consegue motivar o jogador a chegar até o fim muito mais do que Tomb Raider 2 fez. Mas a gameplay infelizmente é problemática, em diversos sentidos. Vamos por partes. Assim como no original, o começo do remaster do terceiro jogo é deslumbrante. Aqui, o jogo explora a possibilidade de texturização para poder conseguir agregar diversos elementos que antes não estavam presentes no original, além de usar outros efeitos que a gente já citou anteriormente para poder criar o clima tropical que a fase demanda. E por isso a Índia parece um outro cenário quando vista em comparação ao original. Parece que reconstruíram ela do zero. Para começar, a gente vai se deparar com uma iluminação completamente
totalmente refeita que dá um ar diferente para o jogo. Depois, enquanto a gente explora, é fácil notar uma quantidade muito maior de vegetação no cenário, algo que foi feito usando texturas com transparência. Uma vegetação que muitas vezes até cobre o céu do ambiente, abrindo espaço para feixes de luz volumétrica entrarem e tornar tudo muito mais atmosférico, como a gente veio mencionando que é o objetivo desse jogo. Em outros momentos, a névoa volumétrica faz a participação e também ajuda na atmosfera do ambiente. A quantidade de elementos inseridos foi tão grande por aqui que conseguiram acrescentar até mesmo pequenas poças d'água ao longo do cenário para poder exibir os reflexos nele. Um efeito que também está presente na própria mansão Croft dos 3 jogos. Efeitos como esses não estavam presentes no original e aqui aparecem numa densidade que eu diria que é um tanto absurda. É de fato muito bonito. E obviamente tudo isso foi acompanhado pelo processo de texturização em alta qualidade para poder representar cada superfície dessa fase. A grande verdade é que a direção de arte desse estágio é impecável. Originalmente o Arco da Índia serviu como um convite dos desenvolvedores para você poder conhecer o que havia de novo em Tomb Raider 3. Numa mesma fase você vai explorar uma mata densa, nadar em rios e até entrar em templos. Tudo isso numa mesma fase. E o remaster conseguiu recriar esse sentimento muito bem. Só que, especialmente se tratando da vegetação, nenhuma dessas inserções aqui nessa nova versão foram à toa. Elas têm um motivo. Depois de terminar o primeiro arco, você pode escolher qual o seu próximo destino. Eu resolvi ir para um ambiente completamente diferente de uma floresta. Esse ambiente é o deserto do Nevada. E aqui as coisas mudam de figura. Vejam bem, como no Tomb Raider 3 a nova tecnologia de triângulos foi inserida, muitas estruturas foram feitas pensando nela. A diferença é que o deserto, diferentemente do cenário anterior, como o próprio nome já sugere, é deserto, e isso não necessariamente foi algo bom para esse remaster. O que acontece é que, para a época, ver a formação desses triângulos em toda a geometria não era algo feio, muito pelo contrário. Era uma maneira de mostrar a complexidade das superfícies, que agora nas arestas tinham muito mais inclinação graças a essa triangulação do motor gráfico. Já hoje em dia, isso não envelheceu muito bem quando fica visível aos olhos do jogador. Por isso que o objetivo de todos aqueles efeitos em abundância na fase da Índia é basicamente esconder essa triangulação do cenário que gera relevo para ele. É muito mais fácil de visualizar isso aqui do que em Tomb Raider 2, porque os sistemas são diferentes dentro da engine, e por isso eles tentaram esconder nesse jogo. Para complicar, ao contrário do Tomb Raider 3 original, aqui estamos falando de uma resolução em 4K, que acaba por consequência evidenciando tanto os problemas como também as qualidades. Então, por conta de todo esse contexto do cenário deserto, essa geometria acaba sendo evidenciada quando não deveria, porque não existem elementos o suficiente para poder escondê-la e nem a possibilidade dentro de uma trama para poder inserir novos elementos. O deserto precisa ser deserto, só que não para por aí. Obviamente, essa é uma limitação do próprio jogo original e não tinha muito o que o remaster fazer nesse cenário para poder salvar isso, mas uma responsabilidade em que ele falhou foi no trabalho de texturização por aqui. As rochas não parecem ser tão bem definidas como o resto da estrutura da Índia é, e o mesmo se aplica ao próprio solo. Normalmente esse tipo de parte dentro de um jogo, especialmente quando a gente considera um jogo mais antigo, é feito através de um mapa de texturas, em que existe a possibilidade de agregar elementos texturizados nele e ir replicando ele por todo o cenário. Ou seja, não é uma técnica pesada. Esse mapa pode ter elementos controlados pelo time de desenvolvimento, assim como também pode ter a definição controlada, como aconteceu com os jogos anteriores na remasterização. Só que lá, diferentemente do que fizeram aqui, a gente teve um resultado exímio. No Tomb Raider 3 Remaster não é o que encontramos. Indo a fundo nesse arco, inclusive, entramos na Área 51, e aqui começamos a ver os problemas de level design do jogo. Muitas salas parecidas na tentativa de aumentar a dificuldade da jogatina e objetos posicionados em locais que não fazem o menor sentido começam a surgir. Tomb Raider 3 tentou fazer o que Tomb Raider 2 fez, trazer cenários que tivessem propostas de jogabilidades diferentes, mas não conseguiu porque parece que faltou criatividade, ou então ela estava passando por algum tipo de fadiga por conta do crushing. E por isso, os desafios não são tão recompensadores quando você os supera. Só que depois disso eu fui para Londres, e aqui alguém da equipe original não estava nada bem no desenvolvimento. O trecho inicial andando pelos prédios não é muito criativo e tem um ritmo bem fora da realidade de como são prédios de uma cidade de fato, como isso precisa funcionar dentro de um jogo desse tipo. Nesse sentido de trazer cenários mais urbanos, a equipe parecia estar testando o que poderia ser feito em ambientes desse tipo num futuro próximo, explorar
Explorar Londres, por exemplo, não é tão divertido quanto explorar as ruas de Roma no Tomb Raider Chronicles, por exemplo. Assim como também explorar a Área 51 não é tão satisfatório quanto invadir o complexo de Von Croy. Vamos dizer que pra gente ter uma experiência relativamente divertida em Tomb Raider Chronicles nesses cenários, aqui precisaram haver testes. Obviamente o Chronicles não é o melhor jogo da franquia, mas ele consegue urbanizar relativamente bem a experiência do jogo. Só que as coisas ficam mais complicadas indo mais a fundo, quando chegamos em Aldwych, e se você é fã da saga, já deve ter ouvido esse nome. Todo o arco de Londres é frustrante, mas essa fase, mesmo sabendo o que precisa ser feito, é desesperadoramente ruim. O level design simplesmente não funciona. As escolhas foram muito ruins. Parece que o time de desenvolvimento pegou toda a frustração sentida naquele momento e colocou aqui nessa fase. O que temos é uma repetição de salas com muitos elementos de plataforma que não fazem o menor sentido e uma tentativa desesperada de fazer você se confundir num ambiente escuro para poder estimular a sua procura por itens como se você tivesse em um jogo da franquia Resident Evil. Londres queria ser jogada de outra forma, assim como o navio naufragado quis ser jogado de outra forma no Tomb Raider 2, só que aqui não deu certo. A ideia era fazer você clicar com o botão de ação em cada superfície para você descobrir se era possível interagir com ela. A prova disso é que uma cabine de tickets para o metrô, que foi construída da mesma forma que qualquer superfície de enfeite para o cenário, pode receber a interação e você só percebe isso chegando perto dela e apertando o botão de interagir. Era exatamente isso que se fazia em Resident Evil na tentativa de achar um item escondido. A diferença é que Resident Evil foi feito para isso. Tomb Raider não foi feito para você sair apertando o botão de interação em cada superfície que você encontrasse. Então, enquanto o arco do Nevada não explora o potencial do remaster, não tendo muitos elementos novos e nem dando margem para isso acontecer, porque você está no deserto, então é uma dificuldade que está enraizada no DNA do jogo, o arco de Londres não explora o potencial do original, te colocando para poder ficar andando entre as diversas microsalas, algo que havia ficado para trás na franquia, além de não explorar o potencial do remaster, não corrigindo questões como a iluminação de algumas áreas e o destaque de algumas superfícies para poderem sofrer a interação. Depois disso, o jogo ganhou um suspiro, mas ainda apresentou dificuldades. Chegamos até as ilhas do Pacífico Sul. E assim como no original, o primeiro impacto é excelente nesse estágio. Já somos lançados direto na água, em um ambiente amplo. Isso era Tomb Raider 3. Esse cenário consegue mostrar para o que o jogo veio e quais foram as evoluções que ele conseguiu trazer se comparado ao Tomb Raider 2. O Skybox apresentado pelo remaster consegue deixar tudo ainda mais bonito, inclusive. E no geral, a experiência gráfica é muito parecida com a Índia. A floresta ganhou muito mais vegetação, tudo é muito denso e encontramos muitos templos por aqui. Mas esse arco original tinha um trecho impressionante numa correnteza que merece destaque. Dentro do meu conhecimento, para poder renderizar essa correnteza naquela época, usaram a nova tecnologia dos triângulos do motor gráfico para poder criar a mesma sensação de relevo das superfícies terrestres aqui na água. Isso faz com que a água passe a sensação de que está indo para diversas direções e tenha relevo. Em conjunto com isso, a tonalidade da textura da água foi alterada para poder simular uma correnteza, como se ela estivesse se chocando entre si, e mais camadas com transparência foram inseridas para poder simular todo o vapor da água. Eu joguei muitos jogos no PS1 e até hoje eu não consegui encontrar um único que tenha conseguido criar um efeito de água tão bonito quanto esse dentro de um jogo que consegue ter uma demanda tão alta quanto a de Tomb Raider 3. Só que quando chegamos no remaster, o efeito é bem mais simplificado considerando o que a gente encontra hoje em dia e não passa a ideia caótica da correnteza que o original passa. Por algum motivo, perderam a oportunidade de explorar efeitos de luz e névoa volumétrica por aqui para poder ajudar no visual desse trecho. Essa parte tinha muito potencial para poder mostrar como a tecnologia atual consegue favorecer jogos, mesmo que eles sejam jogos antigos. Essa parte poderia ter sido uma das partes mais impressionantes do Tomb Raider 3, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E é com esses altos e baixos que o remaster se encerra no arco da Antártica. Existem tantas coisas positivas como também coisas negativas. A textura da neve, por exemplo, é tão fraca quanto a do deserto, mas quando entramos em tumbas, como na cidade perdida de Tinos, o visual é drasticamente melhorado. Essa é de longe uma das melhores tumbas da remasterização em nível de reconstrução. O remaster conseguiu fazer muito bem esse trecho. Entendem como a remasterização seguiu pela exata mesma linha do jogo original? Quando chegou no Tomb Raider 3, ele também pareceu um remaster cansado, ao contrário dos outros dois jogos. E por isso, se vocês repararem, com exceção da quantidade de elementos nos cenários florestais que foram inseridos, diferentemente dos outros dois jogos que nós mencionamos,
a gente não vê ênfase em nenhum recurso específico. A própria iluminação global, que a gente citou no Tomb Raider 2, mal aparece por aqui. Tomb Raider 3 Remaster não escolheu nada em específico para poder explorar nos cenários. Ele é apenas um aglomerado do que Tomb Raider 1 e Tomb Raider 2 explorou, só que numa intensidade um pouco menor. Por isso, agora que a gente pontuou tanto as coisas boas como também as coisas ruins dentro de toda a remasterização desses três jogos, considerando que os prós conseguem ter mais relevância que os contras, Tomb Raider Remaster faz o seu papel muito bem. A gente ainda está falando de um desenvolvimento problemático de remasterizar um jogo do PS1 no fim das contas. Nós já não vamos ver muitas empresas se arriscando em fazer isso. Acreditem, por isso ele merece muito mérito nesse sentido. Mas por outro lado, ele é um remaster com o mesmo ritmo de desenvolvimento do original. Ou seja, vão existir problemas até onde hoje em dia já existe margem para um conserto. Para fãs como eu da franquia, é uma carta de amor, mas ele não se compromete em colocar a franquia no topo novamente, o que pode ser uma completa responsabilidade da empresa que está gerenciando a saga agora, e muito menos tem a pretensão de buscar por um outro público. Ele foi destinado a um público bem específico, o público que conhece os jogos clássicos. Mas deixa aqui no campo dos comentários qual é a sua opinião sobre Tomb Raider Remaster. Você quer mais jogos remasterizados da geração do PS1 hoje em dia? Deixa aqui o que você pensa sobre. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.